Bom, pessoal, quem está presente aqui comigo, preparado para mais uma aula, né? Que eu tenho certeza que vai ajudar aos profissionais do trânsito, da segurança viária, a se tornarem um especialista de trânsito, que eu tenho costumado dizer que é o especialista potência máxima, né? E para você que está chegando aqui agora, eu sou Roberta Torres, muito prazer, sejam todos muito bem-vindos. Eu gosto sempre de fazer uma apresentaçãozinha bem breve, né? Porque sempre tem gente nova me acompanhando aqui. Eu comecei em um centro de formação de condutores já há 21 anos. Comecei como recepcionista, depois fui para a instrução na sala teórica, né, para o curso teórico técnico. Aí depois eu fui para as aulas práticas de direção e em 2005 eu comprei um centro de formação de condutores em Belo Horizonte. E aí quando eu comprei esse CFC, eu percebi que eu poderia desbravar um mundo muito maior, que é o mercado da segurança no trânsito, porque é uma área, a meu ver, ainda muito inexplorada, né? A gente não tem tantos especialistas assim como, sei lá, por exemplo, na área médica, até na área do direito, na engenharia. Então, o trânsito, ele é um tema que ainda está muito inexplorado, mas é um tema que faz parte da vida de todo mundo, né? Faz parte da vida de todas as empresas, mesmo que a pessoa não dirija. Então, se ela vai de carro, de moto, se ela vai a pé, de bicicleta, ônibus, metrô, não importa, ela transita de alguma forma. Então, como o trânsito está aí na vida, no dia a dia de todas as pessoas, é um tema muito urgente, inclusive, de ser falado, né? Então, na aula de hoje, eu vou falar sobre o segundo pilar, que é o segundo pilar do método profissional do trânsito 4.0, que é o pilar Você Palestrante. E depois de ter publicado 16 livros e também desenvolvido vários estudos, alguns muito importantes, como, por exemplo, o da formação de condutores, até o do próprio SESC Senat também, já ter feito mais de 150 palestras, mais de 400 entrevistas, eu organizei tudo isso num método que agora eu estou trazendo nessas aulas. Essa já é a nossa terceira aula, para quem está acompanhando aqui todas as terças-feiras, né, às 19 horas. Então, eu tenho trazido aqui nessas aulas o que é preciso fazer para você conquistar alguns desses resultados ou todos esses resultados, né? Porque foi usando essas estratégias que, na verdade, à época elas eram completamente desorganizadas, né? Então, o que eu fiz foi organizá-las, né, num método e no método do que eu consegui não apenas aumentar o meu valor de mercado, mas também atrair algumas empresas do setor de trânsito, de transporte, de segurança viária para me contratar. Então, eu sempre também gosto de relembrar as aulas anteriores. Eu começo como uma boa professora, né? Relembrando o que a gente viu na última aula. O método profissional do trânsito 4.0, ele é uma metodologia, como eu disse, né, com o objetivo de potencializar as características dos profissionais de trânsito que querem atuar como palestrantes, como treinadores, como fonte para a imprensa, ou com consultoria, ou se tornar um escritor, escrever um livro, escrever artigos, estudos, e se tornar, de fato, uma referência em segurança no trânsito aí na sua cidade. E o profissional do trânsito 4.0, ele é também chamado de um profissional que busca os 5 R's, que é o ser reconhecido, ser respeitado, ser requisitado, ser recomendado e ser remunerado, bem remunerado no seu mercado. E essa metodologia, ela tem 4 pilares que são fundamentais. O primeiro pilar é o construindo você. Esse pilar a gente viu na aula passada, né? Que foi toda a estrutura da construção da marca, da construção de você como um profissional
que atua especificamente nessa área e ser reconhecido como tal. O pilar 2, que é o você palestrante, e aí a próxima aula vai ser o pilar, que é a aula de hoje, né? O pilar 2. A próxima aula que vai ser o pilar 3, você como fonte, vai ser na próxima terça-feira. E o último pilar, que é o você potência máxima. Então, a gente vai passar por todos esses itens. Depois, quem não assistiu às aulas 1 e 2, elas estão no YouTube. Eu deixo sempre o link para que vocês possam assistir. Na aula passada, então, eu falei sobre o pilar 1, que é o você construindo você, né? Que significa que se você quiser ser um profissional de destaque, ser chamado para dar entrevista, fazer palestras, cobrando, porque às vezes a gente é chamado para fazer palestras, mas não é cobrado por elas, né? Você precisa construir e gerenciar a sua marca pessoal. Descobrir o que te torna único, estabelecer qual vai ser o seu posicionamento a partir de agora e aprender a se comunicar para oferecer o seu produto, os seus serviços, né? Para oferecer as suas ofertas para as pessoas que vão te contratar. E o objetivo de tudo isso é aumentar o valor da sua marca, né? Valorizar ainda mais você. A frase que eu resumo do pilar 1, né? E foi uma frase que eu acho que foi bem feliz nela, né? Grandes especialistas em trânsito, eles não nascem prontos. É uma construção. E é uma construção que demanda tempo e demanda dedicação. Só que ela é uma construção possível para qualquer profissional. E falando especificamente do trânsito, né? Para qualquer profissional do trânsito. E aí, a aula 2, hoje, né, a gente vai começar falando sobre o mercado. Eu tenho recebido várias perguntas, tanto no WhatsApp, aliás, a gente tem um grupo no WhatsApp, que depois eu deixo o link também para vocês, mas as pessoas têm me perguntado assim, tá bom, Roberta, mas como é que eu faço, né, para começar? Eu nunca dei palestras, como é que é esse mercado? Tem gente procurando, não tem? Enfim. A Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento, ela desenvolve pesquisas no setor de treinamento de várias áreas, né? Não é só do trânsito, obviamente. E a última divulgação deles foi de que o mercado de palestras ele movimenta cerca de 100 milhões de reais só no Brasil. No mundo, esse número passa de 15 bilhões. Então, pensa, no Brasil, 100 milhões, né? O que a gente tem aí, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa? A gente ainda tem muito a crescer nesse segmento, nesse setor de palestras. E ser um palestrante, né, é uma forma, e eu acho que é uma excelente forma, para a gente abordar assuntos que são específicos, às vezes, né, com os colaboradores das empresas, com estudantes, com profissionais em geral, porque, como eu disse lá atrás, a gente não precisa atender somente empresas de transporte, somente empresas que trabalham na área do trânsito. Qualquer empresa pode receber o nosso conteúdo, pode receber o nosso material. Só que eu tenho percebido, principalmente aqui no Brasil, que um monte de gente, né, começa a pregar um monte de conceitos, repetir um monte de frases de efeito, começa a contar um monte de história, muitas vezes a história das vidas deles, né, história de superação, aí faz isso de uma maneira totalmente gourmetizada, trazendo alguns elementos que às vezes nem são reais, né, e até ganhando muito dinheiro com isso, principalmente na área do marketing e na área de coaching, né, de treinamento pessoal. E por muito tempo eu ficava incomodada achando que esses assuntos eles eram os únicos que interessavam para as empresas, né? Porque eu só recebia convite para palestrar de graça. Não sei se quem está aqui assistindo também se acontece isso com vocês. Eu já participei de muitos e grandes eventos, né? Com nomes como o Arnaldo Jabor, o falecido Arnaldo Jabor, o Thiago Nigro, o Murilo Gun, o Geraldo Rufino, enfim. E aí eu comecei a perceber, peraí, eu estava indo de graça, sendo que essa galera toda muito provavelmente estava cobrando um preço justo,
né, dentro daquilo que eles se propuseram a fazer. E aí eu comecei a investigar, né, ver onde é que eu estava errando, porque eu sou um pouco assim, quando eu vejo que as coisas não estão dando certo, eu paro e falo assim, peraí, onde é que eu estou errando? O que eu preciso ajustar? O que eu preciso melhorar para poder conseguir atingir aquele determinado objetivo, aquela meta? E aí eu percebi que faltava para mim me posicionar melhor, né? O posicionamento e tornar as minhas palestras mais profissionais. Mas aí, uma coisa que aconteceu que transformou assim essa minha percepção, lógico que não foi mágica, né? Foi estudo mesmo, lendo muitos livros, estudando, fazendo cursos, mas essa transformação ela aconteceu quando eu percebi que nós profissionais do trânsito, eu sei que todos, né, se não todos, a grande maioria que estão aqui presentes, a gente tem uma vantagem muito grande. É claro que as empresas querem palestras de vendas para aumentar o faturamento. É claro que as empresas querem palestras motivacionais para poder manter a equipe engajada, mas as empresas elas também querem que os seus colaboradores estejam vivos e com saúde para poder trabalhar no seu dia a dia. E essa é a grande vantagem do profissional do trânsito, porque a gente oferece na nossa palestra, nos nossos treinamentos, a preservação da vida. Então, o nosso conteúdo, ele oferece saúde no trânsito. Ele oferece promoção da saúde, preservação da vida e prevenção da violência. E não é, como eu disse, não é só quem está no setor de transporte que precisa preservar a vida dos seus colaboradores. Então, essa é a grande vantagem. Quando essa chave virou, eu comecei não apenas a me posicionar de maneira diferente, a valorizar o meu trabalho e também começar a buscar as empresas que estavam querendo investir nesse tipo de treinamento, né? E a outra vantagem que eu tenho certeza, né, que a grande maioria que está aqui, é que a gente tem conteúdo. Eu conheço muitos profissionais do trânsito, muitos mesmo, de todos os setores, né? Público, privado, de organizações não governamentais. Então, uma coisa que é característica do profissional do trânsito é que a gente tem conteúdo, né? Vocês têm muito conhecimento acumulado. E eu não tenho a menor dúvida disso. Inclusive, alguns aqui que estão assistindo eu até conheço pessoalmente. Então, talvez o que esteja faltando para essas pessoas que me perguntam, né? Ah, mas aí como é que eu faço? Como é que está o mercado? Eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar nesse cliente. Talvez o que falta, né? É o mesmo que faltava para mim naquela época. Falta pequenos ajustes para a gente pegar esse conhecimento todo que você tem, né? Toda essa bagagem aí das suas graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado, curso e por aí vai, palestra, evento, né? Todo esse conhecimento que você tem na área e transformar isso num conteúdo que tenha um impacto positivo na vida das pessoas que vão te assistir e que traga resultados para as empresas que vão te contratar. Porque, na verdade, no final das contas, né, o que a empresa quer é o resultado que você tem a oferecer. E o que é importante para você construir essa escada, né, de se tornar um excelente palestrante, um palestrante requisitado, né, um palestrante bem remunerado? Primeiro ponto e aí eu sempre falo, ó, quem está com o caderninho aí, anota, porque, lógico, depois vocês vão poder assistir a aula de novo, não tem problema, mas é legal fazer essas anotações, porque são elas que vão dando insights para vocês, né, de coisas que vocês podem aplicar imediatamente. Então, o primeiro ponto é você escolher o seu tema da palestra. Eu já falei isso aqui também na primeira aula. Nós, profissionais de trânsito, além da gente ter muita bagagem, a gente tem muita sede de aprender, de continuar aprendendo. Isso é ótimo, é perfeito, né? Eu sei bem como é isso. A gente sai um curso novo ali sobre mobilidade humana, a gente corre e quer fazer. Sai um curso do Visão Zero, a gente quer fazer. Eu sei porque eu sou assim.
E como eu falei, isso é muito bom, isso é ótimo. Gostar de estudar é uma característica dos profissionais que se destacam. Só que, pensando em você como palestrante, né? Se coloque agora, eu sou um palestrante e eu vou, talvez não inicialmente, viver disso, mas eu quero construir a minha carreira fazendo palestras. Então, hoje eu tenho o meu emprego, o meu salário mensal fixo ali, e as palestras eu vou fazer para complementar o meu salário até chegar num ponto que eu vá apenas fazer isso, apenas me tornar palestrante, apenas aqui no fato, não diminuindo a profissão, né? Lógico, mas fazendo somente as palestras e não tendo mais um emprego fixo. Então, você precisa escolher um tema. Seja aquele tema que você mais gosta, ou aquele tema que você sabe, se você já, de repente, já faz palestras, aquele tema que você sabe que é o mais pedido pelas empresas, né? Que as empresas mais te contratam para fazer. E aí, o conselho que eu dou, né? Tenha no máximo, 2 temas. Eu diria para quem está começando agora escolher um tema só. E por que isso, né? Porque se você quer fazer algo extraordinário, você precisa treinar, você precisa se qualificar para aquilo, e essa proposta do método profissional do Trânsito 4.0, né? Você não simplesmente sair para fazer uma palestra de qualquer jeito, é você ser diferenciado, né? Querer ser recomendado. E então, ter um tema ou 2 no máximo, isso vai fazer com que você foque toda a sua energia nesses 2 pontos, nesses 2 temas ou um tema, e seja o melhor palestrante naquele tema. Ah, Roberta, mas eu sei falar disso, sei falar daquilo outro. Prova concreta, né? De que quando eu tinha lá 10 temas de palestras, as empresas me procuravam para contratar 1 ou 2, eram sempre as mesmas, né? É aquela teoria da quantidade de coisas que você tem a escolher. Quanto mais coisas você tem para escolher num restaurante, por exemplo, mais dificuldade você vai ter. Então, também tem estudos, né, que mostram que nos restaurantes ali, mesmo que eles tenham vários pratos, normalmente as pessoas costumam pedir os mesmos, né? Então, tenha aí 1, 2 temas no máximo. Depois que você tiver passado por todas essas etapas que eu vou falar aqui hoje, em cada uma dessas 2 palestras, aí sim você expande o seu portfólio, você coloca mais algumas, tá bom? Então, foque nessas 2. E você vai precisar, como eu disse, ter essa palestra espetacular, né, maravilhosa, que foi planejada, que foi treinada, que foi estruturada, né, com um método que seja um método de sucesso. E isso porque você vai ministrar essa palestra. Muita gente fica assim, mas eu vou ficar repetindo essa palestra? Não tem problema nenhum. Você vai repetir essa palestra para a Fiat, você vai repetir essa palestra para Volkswagen, você vai repetir essa palestra para várias empresas. Então, só na sua cidade, pensa aqui comigo, só na sua cidade, quantas empresas, que seja cidade pequena, quantas empresas existem na sua cidade? Quantas empresas que têm motoristas que dirigem os carros da empresa na sua cidade? Mesmo que seja uma cidade muito pequena, que tenha 10 empresas, quer dizer, você já tem de cara ali 10 empresas para trabalhar, 10 empresas para oferecer o seu serviço, 10 empresas para fazer as suas palestras. E depois que você atingiu todas as empresas, você tem 2 opções: ou você pode oferecer outros temas, se você não quiser sair da sua cidade, ou você começa a expandir e ir para cidades vizinhas, né? Então, não tem problema nenhum você ter aquela palestra e repeti-las várias vezes. Os meus alunos da imersão de trânsito, por exemplo, eles aprendem que focar num tema e colocar em prática toda essa estrutura, toda a metodologia, que é uma metodologia certa, né? Isso vai fazer com que eles consigam cobrar aí 3 mil, 4 mil, 5 mil reais em 1 hora de palestras. Um iniciante hoje, a gente está falando de mercado de palestras, e isso eu
eu posso dizer, porque eu acompanho esse mercado, um iniciante hoje consegue cobrar tranquilamente R$ 1.300 numa palestra, para quem está efetivamente começando. Então, eu não falo nada aqui que eu não tenha experimentado, que eu não tenha vivenciado, né? Eu ficava me desgastando muito, montando um monte de palestras. Toda vez que um cliente novo chegava, eles diziam assim: ah, eu quero isso, eu quero aquilo, quase que mesclavam um monte de conteúdos, um monte de temas, ao invés de ser o contrário. Eu chegar para ele e falar assim: olha, eu tenho essa e essa palestra aqui, e essa outra aqui. Né? Vamos dizer que você já passou por essas etapas, você já tem no seu portfólio ali 3 palestras. Cada uma dessas palestras tem esse objetivo. Os conteúdos que eu vou abordar em cada uma dessas palestras são esse. Então, é claro que eu vou dar uma personalizada, né? Eu vou colocar uma cerejinha no bolo em cada uma das palestras para atender as necessidades do meu cliente, mas a base da palestra é essa aqui. Ele escolhe entre as 3 que eu tenho, né? Porque para eu não ter que ficar criando uma palestra para cada cliente, né? É exatamente o inverso, né? E é isso que precisa entender, e foi essa a chave que eu virei quando eu, de fato, né, comecei a me profissionalizar como palestrante, dando cursos também. Vou te dar um exemplo, né? Se eu não sei falar sobre mecânica básica, eu não vou aceitar ser contratado, vai chegar alguém e falar: Roberto, você pode falar sobre os cuidados com o veículo, mecânica básica, para os meus colaboradores? Mesmo que eu tenha dado aula de mecânica básica a minha vida inteira no CFC, né, por 18 anos na autoescola, eu não sou especialista nessa área e nem quero ser, né? E tem muita gente boa no mercado que é. Então, eu não vou assumir um compromisso de um tema que eu não tenho domínio. Ah, Roberta, mas eu tenho que adequar o meu tema de acordo com o cliente, né? Com as necessidades do cliente, porque senão ele não vai me contratar. Olha, presta atenção numa coisa. A sua palestra, o que ela precisa fazer é entregar resultado. Se eu estou dizendo para o meu cliente que a palestra X tem o objetivo YZ, então eu preciso entregar aquele resultado daquilo que aquela palestra se propõe. Né? Se uma palestra é, por exemplo, sobre agressividade na direção, aí está lá no seu portfólio, está trazendo tudo que você aborda nesse tema, quais são os objetivos, mas aí o cliente ele tem um problema na empresa dele, que é o uso do celular. Qual o sentido ele te contratar para falar sobre agressividade no trânsito? Não tem nada a ver, né? Então, ele precisa de uma palestra que fale sobre os riscos do uso do celular ao volante, né? E aí é que entra o briefing. O briefing é a conversa anterior que você vai ter com o seu futuro possível cliente, né? Antes da contratação. E o briefing é fundamental, porque você precisa saber qual é a principal dor dele. Qual a necessidade do seu cliente? Saber se a sua palestra vai conseguir atingir os objetivos que ele tem. Se a sua palestra vai conseguir atender às dores que ele tem. Se não atende, você tem 3 opções. Primeira, você vai indicar um outro profissional, né? De repente, alguém que você acha assim, ó, esse cara aqui vai me substituir de maneira competente. A segunda opção, se você tiver tempo para treinar, para montar a sua palestra, para estruturar, para desenvolver toda essa metodologia, você vai pegar o trabalho, embora eu pense, né, que essa não seja a melhor opção para você ficar tendo que fazer palestras e mais palestras, né? Eu já falei anteriormente, a não ser que você esteja começando e queira de fato, né, treinar, enfim. E a terceira é recusar, mas começar a identificar, oferecer seus outros temas. Olha, eu não tenho esse, mas eu tenho esse outro aqui que de repente possa te atender nesses outros objetivos, nessas outras dores que você tem. Então, o terceiro ponto, a terceira opção, né, é você recusar, mas começar a identificar se esses pedidos estão sendo frequentes. Opa, peraí, tem muita gente me pedindo
sobre o uso do celular enquanto dirige. Então, talvez seja um tema interessante de eu desenvolver a minha palestra, né? Para não ficar nessa constante entrega e energia, né? Sendo que você pode focar numa coisa, e aí, claro, no nosso pilar 4.0, eu vou falar sobre as estratégias de vendas. Então, se eu tenho bem estruturado uma palestra ou duas palestras, eu vou fazer um plano de ação para poder entrar em contato com esses possíveis clientes, para ser ativo, né, com esses possíveis clientes, e aí sim começar a desenvolver, começar a fazer as palestras, ter mais portfólio, e isso ir aumentando, e chegar num tempo, numa hora que eu possa tranquilamente cobrar 5, 6 mil reais, e ainda vai ter gente ali precisando, né, ou querendo sua agenda, e você com a agenda lotada. Beleza? Ó, finalzinho eu vou abrir para perguntas, que eu não consigo ir acompanhando as perguntas de vocês por aqui não, tá? Enquanto eu vou falando, não. Aí, quem tiver pergunta, deixa pro final, que eu abro sempre, deixo sempre um tempinho, beleza? Segundo ponto, estude e conheça profundamente o assunto da sua palestra. Então, e aí um ponto, gente, sem arrogância, tá? Olha só, como eu disse, eu conheço muita gente na área do trânsito e eu ouço muito, mas é muito, sabe? Assim, mas esse tema aí eu domino. Esse tema aí eu sei de cor e salteado, sei de trás para frente, né? Enfim. E aí, eu queria deixar essa pergunta para vocês, na verdade, essa pulga atrás da orelha, né? Será mesmo? Será que você sabe tudo mesmo sobre esse assunto? Você já sentou, já fez uma pesquisa aprofundada, pegando dados históricos? Isso eu estou falando para estruturar a sua palestra. Estou falando do que você estudou, não, tá? Você já pegou lá, sentou para verificar os dados históricos, dados estatísticos, autores que pensam diferente de você, porque tem. Sempre vai ter. Por mais que você pense assim, não, isso aqui é uma verdade absoluta, né? O uso do cinto de segurança, ele é obrigatório, ele tem que ser usado e blá, blá, blá. Estou dando um exemplo grotesco aqui, né? Vai pesquisar para você ver. Vai pesquisar que em algum lugar do mundo alguém está falando alguma outra coisa que complementa ou alguma coisa que de repente você nunca tinha pensado nisso. Sempre tem, né? Então, quando eu falo sem arrogância, né, não pensar que a gente sabe tudo, porque a gente não sabe que é impossível saber tudo sobre um determinado assunto, né? Você vai saber muito sobre aquele assunto, complementar, como eu disse, com dados estatísticos, com dados históricos, com autores, com filósofos, com até gente que discorda de você. E aí sim, com essa base toda, você vai estruturar um conteúdo que seja impactante para aquele público que vai assistir e que traga os resultados que aquela pessoa que te contratou quer, né? Porque isso também é importante. Então, quando eu falo estude, conheça profundamente o assunto, é mergulhar muito. Por isso que eu reforço sempre essa questão de um tema. Porque você, para construir essa carreira, né, de palestrante, 4.0, né? Você precisa de um tempo de dedicação. E a começar pelo estudo. Estudou, trouxe todos os elementos, né? Buscou todas essas referências. Aí vem um outro ponto que eu também vejo frequentemente, né, as pessoas negligenciarem, que é treinar. Gente, isso é tão sério, mas tão sério. Quando você é convidado para dar uma palestra, mesmo que seja de graça, né? Você não está recebendo nada por ela. É o seu nome que está em jogo. É a sua carreira, né? É da sua carreira que a gente está falando. Você não pode simplesmente achar que por já ter domínio daquele assunto, daquele tema, você pode pegar o seu PowerPoint antigo da época que você dava aula de legislação e ir para o evento. Isso não é suficiente se você quer
fazer uma entrega impecável, obviamente, né? Se você quiser fazer de qualquer jeito, tudo bem. Se quiser fazer algo diferenciado, que as pessoas vão falar assim, putz, vou te indicar para o fulano, ou alguém que esteja ali na plateia, falar, caramba, eu quero te levar para minha empresa, eu quero te contratar, né? E aí, claro, com todo respeito a todos os palestrantes, porque eu penso assim, se ele ou se ela está ali em cima do palco, é porque elas mereceram estar ali, né? Mas é nítido, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, é nítido quando você vê alguém no palco que não se preparou. E quando eu digo não se preparou, eu não estou falando de nervosismo, porque eu fico nervosa. Né? No início das minhas palestras, é claro que eu fico nervosa. É natural, né? A voz fica um pouco mais trêmula, a gente fica um pouco mais ofegante, isso acontece. Aí depois, com o tempo, você vai ficando mais calma. Não estou falando disso. Isso é normal para todo mundo. O que eu estou te dizendo e também, às vezes, não é nem a preparação do conteúdo. O conteúdo é nítido que a pessoa sabe, né? Fica claro que a pessoa tem conhecimento. Mas a falta de treino, a falta de comprometimento com esse método, né, com essa estrutura de uma boa palestra, fica nítido essa falta de preparação, né? Você pode ser o melhor especialista em direção defensiva, ter todo o conhecimento do mundo, só que se você não souber transmitir aquela sua mensagem com segurança, saber usar os recursos visuais de maneira clara e de uma maneira boa também, né? Ter uma fala expressiva, ter uma fala mais persuasiva, as pessoas da plateia vão começar a perder o interesse em você, daqui a pouco tem um olhando o celular, daqui a pouco o outro está batendo papo, enfim, e por aí vai. Então, ainda mais, eu costumo dizer, né, gente, que ainda mais esse tema trânsito, que não é um tema tão legal para todo mundo. Para a gente é ótimo. Eu acho o tema super bacana, adoro estudar, mas convenhamos, né? Ele não é interessante para o cara que está lá na fábrica, ainda que ele dirija os veículos da empresa. Por isso que a gente precisa tornar o tema mais atrativo, às vezes até engraçado, né? Se a gente não fizer isso, não fizer toda essa estrutura e não treinar massivamente, a nossa mensagem ela não vai ficar marcada naquelas pessoas. E esse é um dos objetivos de uma palestra que você queira, né, se destacar. É uma palestra que marca as pessoas. Não sair falando lá na família delas, puxa, hoje lá na empresa eu tive uma palestra tão legal. Dali um tempo eles ainda vão lembrar, quando estiver dirigindo, vão lembrar de algumas falas suas. Esse é o objetivo, esse é o foco, né? No mercado do trânsito, essa frase também eu gosto muito, no mercado do trânsito, a energia, esse entusiasmo, essa paixão, né, que a gente tem no discurso, ela é tão importante quanto o conhecimento que você possui. É aquele famoso professor que todo mundo já deve ter tido algum dia, né? Ele sabe muito, ele tem muito conhecimento, mas ele não tem a didática para transmitir. E às vezes até tem a didática para transmitir, mas não usa elementos que atraiam bastante a atenção do público, né? E essa é a ideia do método, que é juntar, unir todas essas qualidades. E aí, o quarto e último tópico que eu trouxe aqui para vocês hoje é o comece. Não adianta se planejar, não adianta ter meta. A gente falou sobre isso na aula passada, né? Sobre ter um planejamento de metas, ter um propósito de vida, se a gente não colocar tudo isso em ação, se a gente não começar. Eu vou contar uma história breve aqui, talvez alguns de vocês já até tenham escutado, os meus alunos da imersão com certeza já escutaram, mas tudo bem, escuta de novo, é sempre bom e sempre tem gente nova para ouvir. Quando eu comecei a dar palestras, isso foi em 2005, né? Até 2005 eu era instrutora e em 2005 eu adquiri um CFC, então eu estava ali como diretora da autoescola. Então, de vez em quando, algumas empresas achavam a gente na internet, não tinha toda essa coisa do Google, né? De fazer anúncio nem nada, mas as pessoas jogavam lá no Google o nome da autoescola e aparecia
em alguns casos aparecia o nosso nome lá. E aí a gente recebia alguns convites, não eram muitos, mas a gente recebia alguns convites de palestras para CIPATs, né? As Semanas Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Isso é muito comum, inclusive, né? Porque trânsito está totalmente linkado ali, o acidente de transporte, né? O acidente de trajeto, enfim. E aí, um belo dia, uma empresa que quem é mineiro conhece bem, né? Que é a Café Três Corações, que é uma fábrica de café, ela me ligou querendo uma dessas palestras. E à época, como eu estava começando, na verdade, se eu tinha. Minha experiência era só na sala de aula, né? Então, se eu tinha dado uma ou duas palestras assim, era mais para os alunos ali. Então, eu nem cogitei que eles iriam pagar pela palestra. Para mim, já ia ser de graça mesmo, já estava claro isso. E aí é a síndrome da impostora atuando nessa hora, né? Quem tem síndrome do impostor aí sabe muito bem o que é isso, do que eu estou falando. E aí eu fui. Eu não paguei o transporte, eles mandaram um carro me pegar, e aí eu já achei, né? Me achei super chique ali, puxa vida, um motorista particular me pegando, aí já é o ego atuando, né? Mas eles me levaram para dar palestra, e basicamente o que eu fiz foi o mesmo que eu fazia na sala de aula. Eu peguei uma aula de legislação de trânsito com direção defensiva, nada muito diferente, fiz o ajuste para o tempo da palestra e fui. Eles gostaram, né? Já tinha o domínio da matéria. E aí, no final da palestra, eles me deram uma cesta gigantesca, assim, de vários cafés. E quem me conhece sabe que eu amo, sou apaixonada por café. E aí tinha tudo, café, cappuccino, vários tipos. E eu voltei para casa toda feliz, obviamente, contente, né? Porque o meu pagamento tinha sido uma cesta maravilhosa de café. E aí, no ano seguinte, eles me chamaram de novo, falaram: Roberta, a gente gostou da sua palestra e tal, a gente quer que você faça aqui de novo. Fizemos o mesmo processo, né? Eles me pegaram em casa, me levaram, e aí eu já estava naquela expectativa da cesta de café da manhã, né? Enfim, ganhei a cesta de novo. Ela não foi tão maravilhosa quanto a primeira, né? Foi um pouquinho michuruca, mas não tinha muito, a meu ver, ali naquele momento não tinha muito problema, né? Embora eu tivesse ficado um pouco decepcionada. Aí, no terceiro ano, eles me ligaram de novo, aí eu já tinha feito minha pós-graduação, eu já tinha dado várias outras palestras gratuitas, né? Já tinha melhorado meu posicionamento, já tinha investido, né, bastante na minha carreira, nos meus estudos. Quando eles me chamaram pela terceira vez, eu falei, bom, agora é a hora de mandar o orçamento. Mandei o orçamento. Pensando assim, eles talvez vão negociar ali, mas vão aceitar, né? E, de fato, eles não aceitaram. Deram uma desculpa lá, agradeceram, falaram que iam ver uma outra situação, outro tema, enrolaram e não me contrataram. É claro que na época, né, eu fiquei chateada, poxa, quando era de graça eles queriam, né? A partir do momento que eu comecei a cobrar, eles não querem mais. Mas eu estava confiante de que eu estava no caminho certo. Bom, tudo bem, não aconteceu, paciência, eu preciso seguir em frente, porque é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas me valorizem, eu quero que as pessoas nem cogitem essa hipótese, né, de fazer uma palestra de graça, que elas já me perguntem quanto já me peçam um orçamento. Então, é esse o caminho que eu quero trilhar. E é isso que eu quero reforçar aqui com vocês, né? Principalmente para quem está começando. Você precisa, a gente falou isso na aula anterior, na segunda aula, isso, na aula 2. Você precisa estabelecer uma meta com um período, ou com uma quantidade. Então, olha, eu vou fazer 5 palestras pro bono, né? Que são as palestras de graça. Vou escolher aqui amigos, né? Pessoas conhecidas, enfim. Vou fazer 5 gratuitas. Depois dessas 5, eu vou juntar o material todo, né? Foto, vou usar essas 5 palestras para treinar também, para pegar depoimento desses clientes. E aí sim, depois dessas 5, aí eu começo a cobrar. Eu estabeleço um preço, né? Que pode ser um preço menor, obviamente, digo para quem está começando.
Mas tem cliente para todos os preços, gente. Tem cliente para R$1.000, tem cliente para 5.000, tem cliente para 10.000, tem cliente até para 100 mil reais, porque tem gente, né? Não na área de trânsito, talvez, mas tem alguns palestrantes brasileiros aí que cobram valores estrondosos, né? Mas então o que a gente não pode é subestimar o bolso do nosso cliente, né? Comparar o bolso do nosso cliente com o nosso bolso. Então não compare, porque tem cliente para todos os gostos, né? E também não subestime o problema do seu cliente, porque às vezes ele gasta tanto dinheiro com os sinistros de trânsito na empresa dele, que se a sua palestra, se você conseguir sensibilizar a equipe e, digamos, reduzir ali 10% do número de sinistros dele, vocês imaginam o quanto isso vai representar nos custos com os sinistros dele? Às vezes pode ser muito dinheiro, né? Isso pode representar milhares de reais e, no final das contas, a sua palestra de 5 mil reais foi um investimento que ele fala assim, invisto a toda hora, né? Então, não subestime o bolso do seu cliente e saiba que tem mercado para todo mundo, né? Claro, gente, que a gente ainda continua fazendo palestras gratuitas. Eu não estou dizendo para você simplesmente parar de fazer, né? E isso a vida inteira. A vida inteira. Você pode ser o profissional mais top, que cobra mais caro, né? Mais requisitado, com a agenda lotada, que ainda assim você vai escolher fazer. Essa é a diferença, né? Você vai escolher quais delas você quer fazer de graça, né? Quais vão ser interessantes, aquelas que você tiver certeza que vão trazer resultados futuros, de repente, no networking que você vai fazer, seja porque alguém influente vai estar lá também, e aí você associa o seu nome a essa pessoa influente, seja porque alguém importante que vai estar lá e que é uma pessoa que pode te ajudar no futuro, seja porque é uma instituição muito importante e isso vai valorizar o seu passe, né? Vai valorizar, vai te posicionar melhor. Então, você vai analisar, opa, peraí, essa palestra aqui tem um público de 200 pessoas e são 200 empresários de empresas de transporte. Caramba, né? São 200 possibilidades. Você vai falar para 200 caras que podem te contratar no futuro. Então, você analisa se aquela proposta, né, da palestra pro bono faz sentido ou não faz sentido para você. Mas, para quem está começando, tem um caminho a ser seguido, né? Existe ali um caminho, um trajeto a ser seguido. Para quem já está no mercado fazendo palestras de graça, ou às vezes cobrando um valor abaixo do mercado, claro, também tem um caminho, mas digamos, já está um pouco mais avançado, né? Então, esse passo a passo do pro bono talvez já tenha passado. E aí o trabalho maior agora é encontrar os possíveis clientes para contratar as suas palestras. Isso a gente vai falar no pilar 4. E eu percebo que existe uma comunidade do trânsito, né? E, na verdade, uma crença, né? Tem muita gente que fala de crença limitante, mas é uma crença da comunidade de trânsito. Isso é o que eu percebo, tá, gente? Não estou dizendo que é uma verdade absoluta, mas uma crença de que a gente não precisa ser remunerado, que a gente está falando de educação, que a gente está falando de vida, porque a gente está falando de saúde, né? E pensa comigo, se isso fosse uma verdade, as consultas dos melhores médicos que a gente tem, né, no Brasil, elas iam ser de graça, porque eles estão lidando com a vida. E, na verdade, é o contrário, né? Normalmente, aqueles que são os melhores, eles são os mais caros. E nem por isso eles deixam de ter os clientes, até porque você está indo lá porque você tem algum problema e, às vezes, é um problema sério. Essa crença, eu não sei quando começou, na verdade, eu nem sei se ela existe de fato, mas é uma percepção minha, né? Mas principalmente em épocas como, por exemplo, o Maio Amarelo, a Semana Nacional do Trânsito, e a gente não tem nenhum problema de devolver para a sociedade o que ela fez por nós, então não tem nenhum problema, faça as palestras, principalmente nesse período, eu acho que é o momento da gente se doar mesmo, né? De ser voluntário, de se entregar, de fazer as ações, de vestir a camisa, isso é característica dos profissionais do trânsito mesmo, é inerente, né, à nossa profissão.
Eu continuo fazendo isso, é muito importante. E eu espero que vocês continuem fazendo também. Só que para quem atua como profissional liberal, que não tem o seu salário todo mês, que não é um funcionário público, ou que não é contratado por uma empresa, que não tem o seu salário fixo ali, ele vive de palestras, ele vive dos cursos, ele vive de treinamentos, ele vive disso, essa é a profissão dele. Então, nesses períodos ali, ele está abrindo a agenda dele para poder fazer esse trabalho voluntário, e no resto do ano ele precisa continuar fazendo o trabalho dele. E, as contas dele chegam todos os meses para pagar. Então, é importante, eu reforço muito isso com vocês aqui, justamente porque eu ouço muito, e eu vejo que essa é uma dor muito forte de vocês, falarem para mim, poxa, eu não sei quanto cobrar, né? Ou eu só recebo proposta de graça, e parece que as pessoas só pensam que a gente está disponível se for gratuitamente, enfim. Então, acho que é legal a gente pensar por esse outro lado, certo? E aí, claro, né? Você vai aproveitar, usar esses momentos que você está fazendo essas palestras de graça para aumentar seu networking, fazer uma degustação ali do seu trabalho, né? Porque esses temas normalmente são mais tranquilos, né? Semana Nacional do Trânsito, Maio Amarelo. Então, você vai lá, faz voluntariamente e seja um representante da sua cidade ali, né? Coloque seu nome sendo visto pelas pessoas da sua cidade, né? Bom, então, relembrando aqui, vou relembrar os itens que eu falei até o momento, tá? Escolha um tema, no máximo 2, né? Eu, começando, ficaria apenas com 1. Estude muito, né? Estude em outros países, pegue outras referências, acrescente dados estatísticos, pegue referências históricas, estude exaustivamente aquele tema. Depois que você fez isso, você vai treinar a sua palestra. Treinar olhando no espelho, treinar para sua família, treinar, gravar e assistir e ajustar e melhorar um ponto aqui, melhorar outro ponto ali, treinar antes de subir no palco. E aí sim, depois você coloca em prática. Para quem está começando, faça ali uma meta, né, de quantas palestras ou de quanto tempo você vai realizar palestras gratuitamente, pro bono, e a partir dali comece a efetivamente cobrar pelos seus serviços, né? E antes de abrir para as perguntinhas aqui, que eu sempre deixo o período para o final, né? Eu quero avisar que a gente está virando, eu sempre faço um pitch de vendas no final, e vocês vão aprender isso no Pilar 4.0, né? Fazer isso com seus possíveis clientes. Então, a gente está virando o primeiro lote da Imersão Viver de Trânsito, que é um evento presencial que vai acontecer aqui em Belo Horizonte nos dias 24 e 25 de março. Na imersão, a gente vai praticar tudo isso que eu tenho falado em todas essas aulas aqui, tudo que eu tenho trazido em todas essas aulas. Então, a gente vai trabalhar com a organização e a montagem das palestras dos nossos alunos, a gente vai elaborar um plano de ação e uma montagem das palestras deles, a gente vai estruturar juntos também um plano de ação para aumentar exponencialmente o valor cobrado. Para quem não cobra, começar a cobrar, e para quem já cobra, aumentar exponencialmente o valor que eles cobram nas suas palestras, né? Eu vou ensinar como melhorar o posicionamento nas redes sociais e também fora delas, né? Vai ter um fotógrafo lá para tirar fotos profissionais para ajudar esses alunos, né, a melhorarem esse posicionamento. Eu vou ensinar a estruturar uma palestra encantadora do início ao fim. Tudo que precisa ter numa palestra para ela ser excepcional, né? O que tem que colocar, como falar, como se portar, o que vestir, o que treinar, tudo isso para fazer palestra, mas também para dar entrevistas. Como é que você vai usar os recursos visuais e audiovisuais, né? Como PowerPoint, de uma maneira encantadora, de uma maneira profissional também, que a gente vê muitas apresentações aí que não são atrativas, né? Como é que você vai estruturar o seu portfólio para poder vender para os seus clientes, para se apresentar para os seus possíveis clientes? Então, a gente vai treinar também técnicas para dar entrevistas com mais desenvolturas, como escrever um release bom para a imprensa, para você conseguir atrair
à imprensa. Só para vocês terem ideia, eu gosto sempre de citar, né? Agora, a gente está no dia 24, né? Eu estou contabilizando com essas estratégias, com essas técnicas. Só agora em janeiro, já foram 13 entrevistas para as mais variadas mídias, televisão, rádio e jornal impresso. Então, é possível, mesmo que você nunca tenha dado uma entrevista, é possível construir, né, desenvolver essa carreira também como fonte. E um passo a passo para você se tornar uma referência no trânsito aí na sua cidade, né? A imersão ela é bem completa, ela é bem intensa, por isso chama imersão. E como faz parte do meu propósito, as mulheres, então, se tem mulheres aqui, né? As mulheres têm garantido sempre o valor do primeiro lote, independente da época ou do dia que eles comprarem. Só que as vagas, como elas são limitadas, então isso não significa, né, que se comprar um dia antes do evento vai conseguir. Então, existe um limite aí. Mas a virada do lote é amanhã, e aí eu vou deixar o link para vocês, quem quiser depois dar uma olhadinha lá. No link está mais completinho, tem todos os detalhes, tem o que a gente vai fazer, para quem é essa imersão, quais são os objetivos dela, beleza? Bom, e falando, né, que o link ele vai ficar ali na bio. Depois que a gente terminar a aula, eu subo com ela para o Instagram, ela vai ficar lá, e aí embaixo eu deixo o link para vocês. Agora, eu gostaria do feedback de vocês, por favor. Me contem aí o que vocês acharam da aula. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver se tem perguntas aqui anteriores, porque enquanto eu estou falando eu não consigo ver. Ó, semana que vem a gente está aqui, hein, de novo, terça-feira às 19. Na semana que vem eu vou falar sobre o pilar 3.0. O pilar 3.0 é o pilar você fonte para a imprensa. Então, assim como eu detalhei toda essa parte da palestra, eu vou trazer algumas estratégias, alguns métodos, né, algum passo a passo do que eu fiz ao longo desses 21 anos aí para poder conseguir conversar com a imprensa e chamar a atenção da imprensa para que eles começassem, né, a me buscar, a me chamar para comentar algumas matérias, até chegar, inclusive, a participar como comentarista de um programa de rádio, tá bom? Então, na próxima terça-feira. Ô, Edna, essa ideia, né, de manter o preço do primeiro lote para as mulheres, né? Porque você vai ver que vai ter uma diferença ali agora, né? Que vai virar o lote do preço para mulheres e o preço do segundo lote. É exatamente para a gente poder, como uma forma, né, de equidade, porque, primeiro, não é novidade para ninguém que as mulheres, ainda em cargos iguais né, dos homens, elas recebem em torno aí de 20% a menos, né? O que é um absurdo ainda isso acontecer aqui no Brasil. No Brasil e vários outros países do mundo. E o segundo é que a ausência de mulheres, né, na maioria dos eventos de trânsito, que é um mercado extremamente tomado, né, mesmo pelos homens, me fez pensar assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa para ter mais mulheres, para que eu veja mais mulheres nessas mesas, né, nessas mesas de abertura, nas mesas de autoridades, participando das escolhas ali, né, daquilo que efetivamente transforma o trânsito do nosso país. Então, eu espero que a nossa turma tenha bastante mulheres mesmo, viu? Esse é um dos motivos. Eu quero ver uma turma cheia de mulheres. Bom, pessoal, sem mais perguntas, então quero novamente convidá-los para terça-feira que vem estarem aqui comigo às 19 horas. Vou falar sobre o pilar 3, que é o pilar você, fonte para a imprensa.
Eu espero que vocês estejam gostando dessas aulas, porque eu, de verdade, estou gostando muito de fazer, fico ansiosa para chegar à próxima terça-feira, está sendo uma delícia preparar essas aulas, e eu acho que essa é a ideia, né? A gente trocar experiências, aprender uns com